Eu me chamo Elaine Amaral. Então, se você é uma pessoa que sente ansiedade, que sente medo, saiba que isso não é algo ruim. A gente está trabalhando aqui com o conceito da certeza. E caso você ainda não tenha assistido aos outros vídeos, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Se você também não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado quando sair algum vídeo novo aqui. Então, nós estamos dizendo, né, que esses sentimentos de ansiedade, de medo, de carência, que normalmente a gente rotula como um sentimento ruim, na verdade, não é um sentimento ruim do ponto de vista espiritual. E aí a gente vai se aprofundar um pouco nesse entendimento. E aí dá para fazer uma analogia que é o seguinte: imagine que você tem uma garrafa, e por acaso eu tô com uma garrafa de água aqui, e essa garrafa, ela tá aberta. Se eu colocar essa garrafa dentro de uma piscina, né, com água, ela vai ser preenchida. Agora, se eu tampo essa garrafa e mergulho ela dentro de uma piscina, não vai entrar água aqui. Ela tá com um pouquinho de água, mas imagina que ela tá totalmente vazia. Não vai entrar água aqui porque eu tenho essa tampa que está impedindo. É a mesma coisa o conceito da ansiedade. Então, do ponto de vista espiritual, certo? Quando a gente sente ansiedade, medo, significa que nós estamos sendo circundados por luz. Ou seja, a gente tem a sensação de que nós fomos abandonados, que nós estamos sozinhos, né? Principalmente quando a gente sente carência, medo, né? Medo do abandono, medo da rejeição. Tudo isso são situações que cada um de nós veio neste mundo para transformar. Então, todos nós temos alguma questão que a gente precisa transformar, tá? Então, para algumas pessoas é o medo do abandono, para outras é a rejeição, para outras é a necessidade de controle, para outras é a necessidade de aprovação, né? Então, pense aí nas situações que se repetem na sua vida e perceba o que mais se repete e qual que é o sentimento que está relacionado com isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que isso não é algo ruim, tá? Então, da mesma forma que a gente fez a analogia aqui, né, da questão da garrafa, então imagine que essa água, né, que está circundando a garrafa, seja a luz. A luz é aquilo que você deseja, seja toda a realização, toda a satisfação daquilo que você deseja. Enquanto você não abrir a tampa da garrafa, enquanto você não preparar o seu recipiente, o seu corpo físico, o seu corpo mental, o seu corpo emocional para receber essa luz, você não vai conseguir. E essa pressão que você sente é a mesma pressão da água que estava circundando ali essa garrafa. É a luz que está te rodeando, mas ela não consegue entrar por conta do seu recipiente, do seu corpo, em todos esses níveis que a gente está falando, no nível físico, no nível emocional, no nível mental, no nível espiritual, em todos os níveis, você não está preparado para receber. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não precisa mais pensar que a ansiedade, o medo é algo ruim. Não, aprenda a transformar isso em algo bom. Aprenda a transformar o seu recipiente para receber essa luz que está te circundando. Você, na verdade, não foi abandonado, você não está sozinho. Exatamente o contrário. Existe uma realização que está vindo para você, num nível que você, de repente, nem imaginou, num nível que é acima daquilo que você deseja. Eu fiz essa pequena introdução para a gente começar a falar agora do outro nível de certeza, tá? Então a gente está construindo esse nível de certeza e o entendimento de que esses sentimentos, como ansiedade e medo, são considerados algo ruim. Isso é algo também que dificulta a sua superação do medo e da ansiedade, quando a gente rotula algo como ruim. Então, quando você voltar naqueles outros vídeos, você vai perceber que o primeiro nível de certeza é entender que tudo vem do Criador. É entender que nós escolhemos essa realidade pela qual nós estamos passando. E se tudo vem do Criador, a gente também vai rotular como tudo sendo bom. A gente não vai mais pensar, rotular as coisas como, será que isso é bom ou ruim? É tudo bom. Se vem do Criador, é bom, e tudo vem do Criador, então tudo é bom.
Esse é o segundo nível de certeza. E o terceiro nível de certeza que a gente vai ver aqui hoje é que tudo tem um propósito. Então, quando eu estiver passando por alguma situação que eu tenho a percepção de que aquilo é ruim, primeiro eu vou lembrar que se veio do Criador é bom. E se aquilo me parece ruim, eu preciso fazer uma pergunta. O que isso tem para me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? Quem eu devo me tornar para lidar com essa situação? Entende que é uma percepção de expansão? Então, se eu entendo que aquele sentimento de ansiedade, de medo, de necessidade de aprovação, de sensação de rejeição, isso que eu rotulo como ruim, eu já sei que, na verdade, é luz e eu ainda não estou preparado para receber. Então, eu preciso expandir a minha capacidade de receber essas bênçãos que estão me circundando. E como que eu faço isso? Eu me transformo. Então, tem uma frase que diz, né? Quando eu mudo, o mundo muda. E é exatamente isso. Então, eu mudo, eu me transformo e a minha realidade automaticamente se transforma também. Então, vamos revisar. A gente percebe as coisas, sempre rotula como sendo boas, porque se tudo vem do Criador, tudo é bom. E se a minha percepção é de que aquela situação é ruim, então eu preciso lembrar o que eu vim fazer nesse mundo. Primeiro, eu escolhi essa realidade que eu estou vivendo, que eu estou vivenciando, mesmo que eu não lembre. Eu escolhi, eu estou passando por ela. Eu escolhi passar por ela. E essa situação, ela vai continuar se repetindo na minha vida à medida que eu reajo, à medida que eu não sou proativa, à medida que... O que é reação? Reatividade, né? Se você ainda não assistiu nos outros vídeos, vamos rever esse conceito. Então, reatividade é todo pensamento, palavra ou ação que vem da falta, do medo, da ansiedade, tá? Então, toda reação que vem desse sentimento de falta. Isso é reatividade. A transformação do comportamento reativo é o primeiro nível de trabalho espiritual que a gente faz. Então, esse é o primeiro nível. A primeira coisa que a gente precisa fazer no nosso trabalho espiritual é cuidar para que nós não sejamos reativos. Para que a gente venha de um lugar de compaixão, de doação. Esse é o primeiro nível. E quando eu passo por esse nível, que não é fácil, exige trabalho, e exige um trabalho de consciência, que é isso, né, que a gente está fazendo aqui, é compreender, né, em outros níveis, é compreender além dos 5 sentidos, né, eu tenho falado bastante sobre como que a nossa mente analítica, ela confunde, ela nos deixa confuso, né, porque ela associa os nossos 5 sentidos, e aí o nosso corpo, ele percebe aquilo como ruim. A nossa mente também, a nossa mente lógica percebe aquilo como ruim. Mas se a gente trabalha a nossa mente que vai além da lógica, a nossa mente que está conectada do nosso eu superior, conectado com a nossa centelha, e a gente compreende o propósito, terceiro nível de certeza, compreensão que a vida não é aleatória, a vida segue um propósito, escolhido por mim, inclusive, por mim, por você, por cada um de nós. Não é aleatória, a gente não é vítima das circunstâncias. E aí a gente esquece, né? E muitas das vezes a gente acaba sendo reativo. Então a gente falha nesse primeiro movimento do nosso trabalho espiritual. Mas vamos supor que a gente consiga, né, passar por isso. Conseguimos passar pelo primeiro nível. Então tem um segundo nível de trabalho espiritual. É o que a gente chama, a gente conhece, né, como soltar. Soltar. Então, o meu primeiro nível de trabalho espiritual, quando ele é feito por uma agenda, o que significa por uma agenda? Quando eu faço algo esperando algo em troca. Quando eu transformo o meu comportamento reativo
pensando em um benefício que eu vou receber a partir disso. Ah, eu quero tal coisa, então eu vou transformar aqui o meu comportamento reativo, vou fazer o meu trabalho espiritual porque eu quero alguma coisa. Isso é manipulação. Isso ainda está dentro do comportamento reativo, né? Ou quando eu faço bem para alguma pessoa, querendo validação, está dentro do comportamento reativo. Então, a gente nunca pode perder de vista a nossa intenção. No segundo nível de trabalho espiritual, a gente solta o resultado. A gente faz o primeiro nível do trabalho espiritual, que é transformar o nosso comportamento reativo, que é compreender que tudo tem um propósito, que tudo vem de Deus e que tudo é bom. E ao mesmo tempo, no segundo nível, eu não fico olhando, esperando quando que a minha bênção vai chegar. Entende? Eu não faço isso com uma estratégia de manipulação. A gente fala aqui, né, de cocriação da realidade. Mas tudo o que a gente deseja, que a gente imagina que a gente deseja, o Criador tem muito mais para nos entregar. Então, quando a gente faz algo, né, coloca todo o nosso pensamento, a gente tem falado aqui o quanto que os nossos pensamentos são importantes, né, para criar a nossa realidade, e de fato são, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. Mas vamos supor que a gente queira muito algo e a gente fique mentalizando aquilo. Por exemplo, numa entrevista de emprego, eu quero muito, né, eu quero muito que eles me chamem, né, e participa da entrevista de emprego e depois fica lá mentalizando, né, que você já está lá trabalhando e que você quer a todo custo. Isso, você pode até conseguir esse emprego, mas não necessariamente isso vai ser bom para você. Você tem que partir de um princípio que você está aberto para receber tudo de melhor. Claro, você vai dar o seu melhor na entrevista, você vai ser a sua melhor versão naquela entrevista, se você realmente quer trabalhar ali. Você vai mostrar as suas melhores qualidades, por que você deve ocupar aquele cargo e quais são as contribuições que você pode trazer para aquela empresa e tudo aquilo. Mas saiu da entrevista, você solta o resultado. Não fica o tempo todo checando o seu e-mail, checando o seu telefone, se vai acontecer ou não. Porque pode ser que você queira muito aquilo, mas pode ser que Deus tenha algo muito melhor. Isso é o soltar, isso é o segundo nível. É quando você faz o que precisa ser feito, mas você não tem uma agenda, você não tem um objetivo fechado. A gente pode sim ter as nossas metas, né? Isso ajuda no nosso mundo físico, ajuda a ter metas. Isso é importante. No entanto, a gente precisa de trabalhar nesse outro nível, que é o nível do soltar e entender que tudo o que acontece na minha vida é para o bem, é para que eu transforme algo, é para que eu aprenda algo, é para que eu expanda a minha consciência e a minha capacidade de receber cada vez mais. No primeiro nível do nosso trabalho espiritual, a gente transforma o nosso comportamento reativo, sem agenda, especialmente sem foco no tempo, tá? Porque às vezes eu quero algo e eu quero no meu tempo, e não funciona assim. É claro que quanto mais você souber cultivar a certeza, e a gente chama a certeza como uma ferramenta de colapsar o tempo, ela acelera o tempo, justamente por conta disso. A certeza vai te ajudar a acelerar, a receber aquilo que está predestinado para você no nível mais elevado. A certeza é capaz disso, é uma ferramenta para isso. Tudo vem de Deus, tudo é bom, e tudo que acontece na minha vida segue um propósito, é para eu transformar algo. E quando você atinge esse nível de vibração, você começa a ficar confortável com o desconhecido. Quando você
se sente confortável com o desconhecido, quando você começa a sentir prazer em não saber o que vai acontecer, em ter certeza de que o que for acontecer vai ser bom, você está alcançando um nível mais alto da sua alma. Esse é o nível que a gente quer alcançar quando a gente trabalha com essa ferramenta. Então, exatamente nesse momento, nessas semanas, nesses próximos dias, até o iniciozinho ali de agosto, a gente está recebendo uma energia muito forte e muito direta. E essa energia muito forte e muito direta, lembra da analogia que nós fizemos com a garrafa? Ela vai trazer ansiedade, ela vai trazer medo. E agora você já sabe que você não precisa achar que algo ruim vai acontecer. Pelo contrário, você está tendo a oportunidade de transformar o seu receptáculo para receber, para conseguir absorver essa luz. Assim como o preto, ele absorve todas as luzes e é escuro e fica escuro, né? Quando a gente absorve toda a luz, a gente vê escuridão, não é isso? Então, exatamente isso que está acontecendo agora, nos próximos dias. E é exatamente nesse momento que você precisa preparar o seu receptáculo para conseguir, de fato, absorver a luz e não simplesmente ser circundado por ela e sentir pressão. E como que a gente prepara isso? Além de utilizar a ferramenta da certeza, existem coisas mais objetivas que a gente pode fazer na nossa vida prática. Então, quando a gente quer alcançar um nível alto de vibração, lembra, nós somos co-criadores, e co-criadores, eles imitam as qualidades do Criador. E você consegue imaginar o Criador em separatividade? Não. O Criador, uma das qualidades do Criador é a unidade. Então, uma boa forma da gente preparar o nosso receptáculo para conseguir absorver essa luz que está chegando diretamente, fortemente, que está causando ansiedade e medo. Uma das formas da gente se preparar para esse momento é justamente diminuir a separação que eu tenho de alguma pessoa ou de alguma circunstância. E quando eu sei que eu estou separado de uma pessoa ou circunstância, quando aquilo me causa desconforto. Por exemplo, aconteceu alguma situação com alguém, seu irmão, seu pai, alguém, seu cônjuge. Aconteceu uma situação e existe um espaço ali, você ainda não está confortável para confrontar aquilo. Esse é o momento ideal. Os próximos dias é o momento ideal para você diminuir esse espaço, para você criar unidade. E você pode fazer isso de forma direta, ligar para a pessoa, conversar com a pessoa, se aproximar mesmo fisicamente, ou se isso não for possível, você pode inclusive fazer isso mentalmente. Então a gente pode inclusive fazer isso juntos aqui agora. A gente pode fazer isso na forma de uma meditação. E aí eu te convido para fazer isso aqui agora. Você pode fechar os seus olhos, esteja em um local confortável. Você pode colocar suas mãos na região aqui do centro cardíaco do seu peito, porque isso vai facilitar você se concentrar nessa região, tá? Então, coloque as mãos e você vai começar a inspirar lentamente, encher o pulmão, a esvaziar o pulmão. E agora você vai imaginar que o seu coração é um pulmão. Você vai respirar a partir do seu coração. Imagina um pulmão dentro do seu coração e você vai expandir esses órgãos. Inspire lentamente. Expire.
Mais uma vez. E agora, você vai ancorar um sentimento de gratidão, um sentimento de cuidado por essa pessoa que você mantém, né, essa falta de unidade, esse espaço com essa pessoa. E se for difícil você conseguir ancorar esse sentimento para essa pessoa, então pense em alguém que você goste, ou até um animal de estimação que você tenha. Sinta esse carinho, essa gratidão, esse cuidado, esse amor. Mas mentalize essa pessoa que você tem espaço, que você está julgando ou que você está sendo julgado. Às vezes essa pessoa está falando mal de você. Às vezes essa pessoa está fazendo algo de ruim para você nesse momento. Mas você escolhe. Você escolhe a unidade. Você escolhe, mesmo que seja de uma forma egoísta, nesse momento, sabendo que você precisa, nesses próximos dias, que você precisa construir esse receptáculo. Respire, continue com a sua consciência lá no seu centro cardíaco e, ao mesmo tempo, cultive esse sentimento de cuidado, de gratidão. E agora a gente entende que essa pessoa, ela não está contra você, ela está ali por você, ela tem algo para te mostrar, algo que você precisa transformar. É controle? É necessidade de aprovação? É medo do abandono? Medo da rejeição? O que você precisa transformar? Continue respirando. Continue enviando esse sentimento positivo para essa pessoa. Inspire, expire. Pode soltar suas mãos, abrir os olhos. Muito bem. Espero que você tenha aproveitado essa meditação. Espero que você tenha compreendido que o que a gente rotula como bom ou ruim está relacionado com os nossos 5 sentidos. E os nossos 5 sentidos, eles nos enganam, eles não mostram a realidade. Eles não sabem, não têm essa consciência de que tudo na vida tem um propósito. E é você que precisa conscientemente cultivar essa certeza. Lembra de compartilhar com alguém que você acha que vai se beneficiar desse conhecimento.